Lilith é a mulher que anda sozinha em seu deserto interior e dorme ao ar livre sobre a luz das estrelas e os perigos da noite, sem se preocupar com o passado que deixou para trás nos jardins do Éden, nas leis de Deus que desrespeitou ou no seu amado que a julgou inferior. Ela olha para a frente, para o amanhecer, para o dia seguinte. Olá pessoas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. O meu nome é Yasmin e hoje nós falaremos um pouco sobre Lilith. Lilith é uma destemida, poderosa, criativa, sensual. A escuridão da noite e a luz da lua. Uma imagem apagada do livro de Gênesis. Ela tenta recuperar o seu lugar de respeito na sua própria história como filha do divino e merecedora do amor igualitário. Porém hoje Lilith é conhecida como um demônio da noite, assassina, vingadora, feiticeira, maléfica, cheia de remorso e raiva que por séculos fora forçada a viver nas sombras da floresta, nos cantos das casas, esperando para poder punir os filhos e filhas dos homens. A história de Lilith foi popularizada nos dias de hoje pelo seu caráter oculto e ancestral. É um hino para mulheres injustiçadas que querem se libertar e ser quem foram criadas para ser. Nunca mais ser rebaixada como mera companheira para o homem, pois Lilith prefere a transgressão à vassalagem, ou seja, ela prefere violar as leis de Deus do que ser empregada por Adão. Suas origens vêm dos antigos contos sumérios, a princípio como Lil, uma tempestade destruidora ou um espírito do vento. Os registros mais abrangentes que temos hoje de Lilith estão no Zohar, obra cabalística do século VIII, que é, em essência, uma coleção de comentários sobre a Torá, fundamental para a literatura cabalística e para o misticismo judaico. No início, Deus criou duas luzes, o Sol e a Lua. Entretanto, a Lua não se sentia à vontade com o Sol, e ambos pareciam modificar o outro. Onde apacentas o teu rebanho? Onde levas o teu rebanho a repousar ao meio-dia? Como pode uma pequena vela brilhar ao meio-dia? Diante desse conflito, Deus então disse à lua: vá e torna-te menor. Por que razão seria eu como a que se cobre com um véu? Segue o teu caminho, guiando-te pelas pegadas do rebanho. Assim, a lua diminuiu a si própria, de tal modo que foi se tornando menor do que suas próprias fileiras, perdendo sua luz e obtendo-a somente a partir do sol. Logo, ela acabou se desconectando do sol, e cascas foram criadas para cobrir o cérebro, e tudo em proveito do cérebro. Depois que a luz primordial foi afastada, criou-se ali uma membrana para a polpa, ou uma quilifá, que se expandiu e produziu outra, conhecida como Lilith. A lua feminina surgira das trevas e o sol masculino da luz. Desde seus nascimentos, o sol e a lua desejavam se fundir um com o outro, assim como as trevas desejavam se fundir com a luz, como a noite deseja se fundir com o dia. Porém, o sol e a lua não conseguiram encontrar uma harmonia entre eles e acabaram batalhando entre si por êons e êons de tempo. Como nenhum entendia ou cedia ao outro, uma terceira parte teve que interferir, Deus. Provocando uma separação, ele decidiu fazer a lua se diminuir para que uma governasse a noite e o outro o dia. É perceptível que durante o dia há sombras que o sol não alcança, assim como há seres iluminados pela luz da lua à noite. Ambos têm um pouco do outro dentro de si. Ambos queriam se unir, mas haviam desavenças entre o casal. E talvez, se nem seres primordiais podem ser perfeitos um para o outro, então podemos parar de tentar procurar uma outra pessoa perfeita pra gente e trabalhar um pouquinho mais nas nossas sombras, já que o sol e a lua já não conseguiram fazer isso com eles mesmos, então é importante que a gente, consiga trabalhar nossas sombras em vez de ficar procurando outra metadezinha da laranja. Com a decisão de Deus de obrigar a lua a se diminuir, o casal não brigaria mais.
porém também não poderiam se unir novamente naquele estado. O Sol tomou o dia e a Lua a noite, criando assim o próprio conceito que chamamos de tempo, e com isso, o universo em si. Agora haviam as cascas, que ofuscavam a luz primordial, ou seja, o todo, e cada camada que sobrepunha a outra afastava cada vez mais a luz da camada seguinte, criando não somente os planos da realidade, pois cada camada é um plano ou dimensão nesse contexto, mas as formas de energia livre e condensada que compõem o universo. Com a diminuição da Lua, camadas e camadas foram criadas para ofuscar a luz, a mente do todo. De uma dessas camadas, chamada Qliphoth, surgiu Lilith, que é nada mais, nada menos do que a energia feminina lunar reprimida. Uma onda, uma imagem, um arquétipo que busca saída para se expressar através de mulheres feiticeiras, bruxas, sacerdotisas. Um brilho que você pode ver nos olhos das cobras, aranhas e escorpiões. Um brilho que você pode perceber na lâmina das facas, nas chamas do fogo. Os encantos escuros de casa e na luz da lua, entre outros infinitos seres e momentos que emanam a energia de Lilith. Lilith deriva do ressentimento e da diminuição da lua. Ela é a sombra ardente e noturna. Voltando um pouco no vídeo para a parte em que a lua se diminuiu, eu gostaria de trazer algumas teorias sobre o que esse ato de diminuição significa. Talvez a diminuição da lua seja uma metáfora para a materialização do universo, de forma que ela, como energia feminina, tenha recebido a luz do sol e gestado a matéria, diminuindo a vibração da luz para que a vida existisse. Esse seria um ato de se sacrificar a sua grandeza para que os ambientes se alinhassem e as circunstâncias fossem favoráveis. Claro, isso é uma teoria que eu tirei da minha cabeça, e esse mito é cheio de interpretações. Há também quem acredite que Deus, um ser masculino, tirou a voz e poder da única parte feminina dessa história, ao obrigar a lua a se diminuir, justificando a dominação do homem sobre a mulher. Entretanto, se alguém falar que isso é um padrão intrínseco no universo, eu iria discordar, pois mesmo que a nossa sociedade se baseie nessa dominação, no patriarcado que vivemos hoje em dia, devemos lembrar que antigamente haviam sociedades ancestrais que cultivavam muito mais entidades femininas e talvez eles até estavam certos, porque de acordo com uma definição de Deus, digamos assim, Deus foi quem criou a humanidade, quem criou o universo, e na verdade foi a lua mesmo que ela se diminuiu e acabou criando o próprio universo. Então a lua seria Deus e Deus é uma mulher, e eu vou dar o fora daqui porque não dá. Deus é uma mulher. Depois dessa aqui não. Depois dessa aqui não. Como é que eu saio dessa bagaça? Tchau, não consigo. Enfim, um ponto extremamente importante é que Lilith é essencial para a permanência do universo, entre algumas aspas, digamos assim. E que ela também é importantíssima tanto para mulheres quanto para homens, quando se conectam com esse feminino escuro, então conseguem compreender como o universo fora construído, as suas leis, o seu próprio papel no universo, o seu dharma nessa vida como um ser humano. Isso porque o que Lilith representa e onde ela se insere nesse universo, onde seu papel se insere, faz parte de tudo e de nós mesmos. Se você já assistiu o meu vídeo sobre Lúcifer, você já pode ter alguma ideia do que eu estou falando. O que eu falei nesse vídeo? Para que seja possível a individualização nesse universo, que cada vida, cada ser seja criado, cada alma seja criada, a vida material, as experiências sensoriais, as experiências emocionais, foi preciso diminuir a vibração do universo, do todo, para frequências inferiores. Que no caso, essas frequências inferiores se tornariam Lúcifer, o ego, a vida material, a matéria em si. Lúcifer é a matéria, o diabo é a matéria. As camadas foram criadas e de uma delas surgiu Lilith, o feminino escuro, a mulher do diabo. Podemos dizer que Lúcifer e Lilith,
ou Lúcifer e Vênus, como eu expliquei no meu vídeo sobre Lúcifer, ou até mesmo Lilith e Samael, talvez representam Satã por completo, a vida e frequência inferiores. Lilith talvez seja o lado feminino do diabo, assim como Deus tem o seu lado feminino, a Shekinah. Mas eu estou me antecipando um pouco, voltamos a falar um pouco das vibrações inferiores. Para um espírito viver uma vida material, é necessário um corpo e, subsequentemente, um ego. Para um espírito crescer e se tornar forte, é necessário um ego forte, com bases sólidas. Corajoso, destemido, amoroso, criativo, sábio, mas principalmente, fundamentalmente, que ele tenha boas virtudes morais. A construção de um ego forte é possível através da conexão com Lilith, pois ela é a sombra que fortalece o ego do homem. Suas características de poder, coragem e escuras são muitas das várias necessárias para a formação de um indivíduo forte. Basta se conectar com essa energia ancestral. Agora, com tudo isso que falamos nesse vídeo, podemos compreender um pouco mais essa passagem aqui do Zohar, que eu irei ler para vocês. O rei Salomão, quando penetrou no fundo do jardim das nogueiras, apanhou uma casca de noz, uma quilifá, e esboçou uma analogia entre as suas camadas e esses espíritos, Lilith, que despertam desejos sensuais nos seres humanos, e os prazeres aos quais os homens se entregam na hora do sono. O Senhor, abençoado seja, julgou necessário criar todas essas coisas no mundo para assegurar sua permanência, de modo que deveria haver, por assim dizer, um cérebro, com muitas membranas a envolvê-lo. O mundo inteiro é construído segundo esse princípio, o de cima e o de baixo, desde o primeiro ponto místico acima até o mais remoto de todos os estágios. Já podemos deixar ali referência sobre Carvalho. Cada um deles é um invólucro do outro, cérebro dentro de cérebro, espírito dentro de espírito, de modo que cada um é a concha do outro. O primeiro ponto é a mais recôndita luz, cuja translucidez, tenuidade e pureza ultrapassam qualquer compreensão. A extensão desse ponto forma um palácio, que constitui uma vestimenta desse ponto, em um esplendor ainda mais desconhecido em virtude da sua translucidez. O palácio, que é a vestimenta desse ponto desconhecido, é também uma irradiação que não pode ser compreendida, embora menos sutil e translúcida do que aquela primeira do ponto místico. Este palácio se estende no interior da luz primordial, que é a sua vestimenta. A partir desse ponto, existe extensão após extensão, cada uma formando uma vestimenta para outra, estando uma para outra em relação da membrana do cérebro. Podemos dizer aqui que ele está falando sobre realmente a criação das próprias dimensões e os próprios planos da realidade, que essa vestimenta, esse palácio, pode ser realmente uma vestimenta para Deus, para o todo. E que dentro desse palácio se constituem outras realidades, outros planos da realidade, que foi vindo do ponto de mais luz para o ponto de menos luz. Embora sendo a princípio uma vestimenta, cada estágio torna-se um cérebro para o estágio seguinte. O mesmo processo ocorre abaixo, de modo que, segundo esse modelo, o homem reúne nesse mundo cérebro, invólucro, espírito e corpo, tudo para a melhor ordenação do mundo. Quando a lua estava em conexão com o sol, ela era luminosa, mas assim que se separou dele, foi-lhe atribuído o comando das suas próprias hostes. Ela reduziu sua posição e sua luz, e membranas sobre membranas foram criadas para envolver o cérebro, e tudo em proveito do cérebro. Basicamente o que eu já falei aqui. Então, com a diminuição da lua, basicamente foram criadas essas camadas. Uma camada cobre a outra e cobre a luz mais intensamente. A cada camada há menos luz, e essa luz é o ponto de conexão com Deus em si, com o todo, né? Que o todo seria a mais pura luz, e cada camada se afasta dele. Dentro dessas camadas há os seres. E como ele falou ali, cada camada é um cérebro para outra anterior e tal. Cada camada segura uma outra, cada camada segura a outra, cada camada é como se fosse uma grande corrente.
mas que na verdade tudo tá uma em cima da outra. Mais ou menos isso. Então, com essa diminuição da Lua, foi criado o universo em si. Enfim, voltando falando sobre Lúcifer. Lúcifer é a energia densa, a matéria, e Lilith é uma parte dessa energia. Ela traz emoções e sentimentos de uma alma destemida, completa em amor próprio, sensual em seus movimentos. E, assim como alguns aspectos de Deus, ela é vingativa, severa, porém justa. Esse aspecto punitivo mais inferior de Deus, diz o Zohar, nasceu do reino do mal, ou também chamado a borra do vinho, mesmo lugar de onde nasceu Samael, o diabo, e a sua companheira Lilith. Em outra versão da história, se originou de uma obra mais antiga, algumas décadas anterior do Zohar, e conta que Lilith e Samael nasceram como um só ser, um ser andrógeno e biforme, correspondente no reino espiritual ao nascimento de Adão e Eva, também um ser andrógeno e biforme. Os dois casais não são só semelhantes entre si, mas foram criados à imagem e semelhança do que está acima, ou seja, Deus e Shekinah. Essa teoria sobre o nascimento de Lilith e de Samael eles serem um só ser hermafrodita, assim como Adão e Eva serem um só ser hermafrodita, pode mudar bastante a nossa compreensão sobre o Gênesis. Vimos a princípio, então, que Adão e Eva estavam no jardim, sozinho em busca de um companheiro. Eu acho que vou ter que usar pronome neutro, Grace. Enfim, quando ele viu Lilith e Samael, ambos se apaixonaram e queriam ficar juntos. Porém, Lilith e Samael não queriam ser submisse a Adão e Eva. E eles brigaram. Tá ficando cada vez mais difícil, mas deu pra entender. Os dois seres andrógenos brigaram porque Lilith e Samael não queria ser submisse a Adão e Eva. Seria isso. Deus então cerrou Adão e Eva no meio, criando os primeiros homem e mulher, opostos separados. Vendo isso, Lilith e Samael foi embora para o deserto. Interessante pensar como essa versão nos lembra um pouco do mito da criação grego, onde os humanos nasceram como andrógenos e foram separados também por Deus. Uma história bastante interessante que eu abordei aqui no canal, num vídeo falando sobre o feminino ancestral, que você pode dar uma olhada se você quiser, se você se interessar um pouco mais. Bem, o que eu contei aqui seria uma teoria sobre como o Gênesis teria sido se os seres fossem andrógenos. Mas se seguirmos essa linha, essa interpretação pode se tornar bastante confusa quando falamos da cronologia e praticamente dos acontecimentos em si. Mas com certeza isso nos traz muitas questões sobre a própria Lilith. Se ela é uma energia feminina escura, esse mesmo simbolismo pode ser atribuído ao seu caráter andrógeno? Quem é Samael no meio disso? Será que ele representa a energia masculina escura? Eles se separam em algum momento como Adão e Eva são separados? Não respostas concretas, apenas especulações. Agora, podemos pensar na separação de Lilith e Adão, não necessariamente pensando neles como seres biformes, ou talvez pensando, agora tá tudo tão, não tá mais preto no branco, tá tudo tão cinza, pensando na separação de Lilith e Adão. Ela pode ter ocorrido por causa da primordialidade e do poder de Lilith, pois ela nascera diferente e até mesmo antes de Adão. Ela era de alguma forma um ser superior. Por isso, quando Lilith se recusa a ficar debaixo de Adão no ato sexual, Deus reparte Adão e apresenta sua nova esposa, aquela que é igual a ele, de mesma origem e de mesmo poder. Uma energia que pode completar a sua, diferente de Lilith, que não podia completar essa energia, pois ela, ela era uma mulher superior, digamos assim. Mulher, homem, andrógeno, enfim. Vendo isso, Lilith foge para o deserto, um lugar que costumava frequentar, a sua casa. Há relatos mais antigos que dizem que ela se alojou nas profundezas do mar. O que eu interpretaria é que o mar é um lugar escuro, isolado, dando tempo para Lilith pensar e refletir sobre si mesma depois dessa rejeição.
Talvez o oceano ou o deserto que ela se alojou, não importando o lugar, estava dentro dela mesma, como uma metáfora para voltar para dentro de si. Uma coisa que todos nós podemos fazer após um término ou a qualquer hora, que é importante cuidar da nossa mente e do nosso coração, procurando melhorar os nossos problemas e nos tornar pessoas melhores e mais amorosas. Enfim. Esse oceano também poderia ser literalmente um oceano em que depois ele se secou e se tornou um deserto, por isso que eles trocaram aí as palavras. Enfim. Quando Adão e Eva comeram a maçã da árvore da vida, Deus os baniu do paraíso e botou a chama da espada giratória para guardar o caminho que leva até a árvore. Essa chama era Lilith, que pela lei de Deus, pela palavra de Deus, foi posta nas portas do paraíso com o comando dos querubins, apenas esperando o pecado do homem acontecer, para então andar por todos os cantos do mundo e matar os filhos dos homens sujeitos à punição e ao pecado de seus pais. Podemos perceber a característica de punitiva e justiceira, antes atribuída a Deus, agora atribuída a Lilith. Esse ponto é um pouco mais bem explicado nessa citação que eu vou fazer aqui do livro de Lilith. Portanto, Lilith é originalmente a primeira mulher que Deus criou na Terra e é, antes de mais nada, subjugada e em seguida reerguida para se tornar o açoite de Deus. Essa imagem de flamejante espada giratória capta a qualidade essencial de Lilith, ora deusa, ora demônio, ora tentadora, ora assassina, ora noiva de Satã, ora esposa de Deus, sempre em chamas nos portões do paraíso. Tanto o livro Mulheres, Mitos e Deusas, quanto o livro de Lilith, apontam para o aspecto da polaridade presente no feminino, a luz e a sombra. Essa fragmentação da energia feminina aconteceu pelo desequilíbrio presente na nossa sociedade patriarcal, por meio da desconstrução da deusa única em apenas duas facetas de uma mulher, a mulher boa e a mulher má. A mulher boa e a mulher má, não mais uma deusa única, apenas mulher. A ideia de uma mulher boa e uma mulher má, encarnadas por Eva e Lilith, permaneceu até nossos dias, embora recaia também sobre Eva a maldição atribuída ao seu pecado de orgulho. E é esse orgulho que congrega todas as superstições vinculadas à sedução feminina e que, através dos mitos, se manifesta a partir do simples desejo da igualdade, até os encantamentos da feiticeira, que persuade a vontade dos homens por meio de procedimentos ilícitos. Basicamente, o que ela fala aqui é que houve a separação da mulher boa e mulher má, encarnadas como Eva e Lilith, e até mesmo a mulher boa, Eva, ela acaba sofrendo por um pecado, mesmo ela sendo a boazinha da história, por causa do seu orgulho, por causa do que ela fez. E esse orgulho hoje em dia é representado apenas pela igualdade que a mulher procura na nossa sociedade. As forças da sexualidade, do nascimento, da vida e da morte, do mágico ciclo da vida, eram originalmente os governados pela deusa. Com o advento do patriarcado, o poder da vida e da morte tornou-se prerrogativa de Deus masculino, enquanto a sexualidade e a mágica foram separadas de procriação e maternidade. Nesse sentido, Deus é uno, ao passo que a deusa tornou-se duas. Ou seja, basicamente, características femininas foram atribuídas a Deus e eles quebraram a deusa em duas mulheres, dois tipos de mulheres, então... Então, olha só o que a nossa sociedade é capaz de fazer, não é mesmo? Lilith é, então, o sentimento de justiça da mulher que se tornou submissa após a perda da luz da lua. Um sentimento ancestral que fora carregado por gerações e gerações por mulheres completas, poderosas, feiticeiras, sacerdotisas, deusas em si mesmas. Ela é a vingança, com uma gota de fé na busca da igualdade que um dia poderá ser alcançada. Lilith é a mulher que domina a sua sensualidade e usa ela a seu favor, dona de seus movimentos, do seu fogo, seus feitiços e de seu próprio destino. Suplantada em seu relacionamento
por uma mulher inferior a ela. O punho de Lilith pode ser percebido nas brigas matrimoniais, nos desejos insatisfeitos e na emancipação da mulher que desafia as normas sociais, que é, assim como ela, tratada como um demônio. É por essa razão que ela se encontra no deserto ou nas profundezas do oceano, largada de lado, sozinha, mas com sua própria companhia. Lilith é, por tudo isso, a paixão da noite, a criatura mais temida e o anjo que vaga com sua esperança de restaurar a ordem transtornada, apesar de toda a dor e todo o esquecimento. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo.